Chuta que é macumba. Eles fazem pacto com o diabo. Eles fazem feitiço, magia. Isso é pecado. Essa religião é do Eles vão tudo capeta. pro inferno. Você já se perguntou por que tantas pessoas odeiam as religiões afro-brasileiras? Em 2024, o Disque 100 recebeu mais de 2.400 denúncias por intolerância religiosa, um salto de 68% em relação a 2023. Terreiros destruídos e incendiados, fiéis hostilizados, mães e pais de santos agredidos e assassinados, crianças sendo chamadas de macumbeira dentro da própria sala de aula. Mas o que realmente essas pessoas sabem sobre o candomblé e a umbanda? Muitos veículos de comunicação costumam dar visibilidade apenas a episódios de intolerância e violência contra as religiões afro-brasileiras. Essas reportagens, ainda que importantes, reforçam a percepção de que o tema aparece quase sempre associado a conflitos, o que evidencia como a desinformação e o desconhecimento ainda existem na sociedade e acabam contribuindo para o preconceito. A intolerância nasce da ignorância. Como odiar algo que você nem mesmo conhece? Hoje, vou te mostrar o que realmente é o candomblé e a umbanda. O candomblé, ele é uma religião de matriz africana, trazida pelos escravos, quando eles vieram para o Brasil. Tanto que é uma religião afro-brasileira, né, que surgiu aqui. Que na África não existe candomblé. O candomblé ele só existe no Brasil. No Brasil, o candomblé, exposto por causa da parte escravagista que nós passamos, e ainda em certas situações temos, o candomblé teve que fazer algumas mudanças para se tornar o candomblé que a gente tem hoje. O candomblé é um culto às divindades africanas. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles não podiam cultuar o candomblé. Então, a forma deles ter essa resistência ao que era imposto para eles era cultuar o candomblé através do sincretismo religioso. Então, eles utilizavam as imagens dos santos católicos como se fossem os orixás. Por exemplo, aí Santa Bárbara, né? Ela era sincretizada em Inhaçã, pelo fato de Santa Bárbara estar muito relacionado aos fenômenos aí da natureza, do trovão, das tempestades, do vento. Então, a Santa Bárbara era associada a Inhaçã. Né? São Jorge, por se tratar de um santo guerreiro, característica de um soldado romano, ele era associado a Ogum e assim por diante. Então se usava. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, né? A Constituição nos garante a liberdade de culto. Então a gente não precisa fazer o uso de insígnias de uma outra religiosidade, que seriam os santos católicos, para poder adorar os nossos deuses, os nossos orixás. O candomblé ele é uma religião de oralidade. Então não tem um papel, não tem um livro escrito o que é o candomblé. A gente aprende tudo passando de geração para geração. Os orixás são totalmente ligados à natureza. Né? Para a gente eles são força da natureza. Iemanjá, mar, Oiá, os ventos, Xangô, os trovões, Oxum, a cachoeira, as águas doces, Oxóssi, Ossanha, as matas, e assim sucessivamente. Assim, existem casas matrizes hoje, né? A Xalchumaré, o Gantuá, a Casa Branca, né? E a maioria das outras casas são ramificações dessas que estão hoje situadas, algumas já em Salvador e outras não. É uma religião ancestral, é uma religião de resistência, porque tudo que os nossos antepassados tiveram que passar, para hoje a gente está conseguindo cultuar o candomblé dessa forma um pouco mais livre. Eu vou te falar uma coisa em relação ao preconceito e à intolerância religiosa. Ainda existe muito. A gente acha que não, mas ainda existe muito. Né? Mascarada, mas existe. Né? Principalmente aí em relação às religiões cristãs. Né?
Isso acontece devido ao quê? A religião antigamente ela era muito camuflada, ela era muito escondida, né? A começar pelo o candomblé contemporâneo, ou a religião contemporânea, vamos dizer assim, aquela que veio de dentro da senzala, que veio dos escravos, né? Ela começou dentro de uma senzala e tudo era feito de modo escondido, de modo camuflado, né? Durante algum tempo isso permaneceu. Algumas casas elas não tinham identificação, os portões eram fechados. Normalmente você passa por uma casa de umbanda ou até mesmo de candomblé, você vai ver ali no portão uma oferenda para Exu, uma vela acesa, e a pessoa que passa, que não tem conhecimento daquilo, ela vai falar que aquilo é bruxaria, que aquilo é coisa do demônio. O preconceito, a intolerância e o preconceito, eles estão muito atrelados a essa coisa da falta de conhecimento. Eu acho que se as pessoas procurassem conhecer um pouco mais, entender, até porque a gente está falando de uma questão cultural, né? Além de religiosidade, a gente pratica uma situação cultural, faz parte da cultura do nosso país, né? Então eu falaria que isso é ignorância. A sociedade realmente com o candomblé ela é racista, ela é intolerante. Então a intolerância a respeito do candomblé é muito maior do que de umbanda. O candomblé hoje em dia é mais retratado em novelas, na televisão, mas eu acredito que a abordagem que eles usam para o candomblé é muito sensacionalista, é muito assim como se fosse uma coisa de outro mundo. Hoje você sabe de atores, de cantores, de artistas que são praticantes do nosso culto, né? Explicitamente. As pessoas elas não têm vergonha, quer dizer, alguns, né? Não têm vergonha mais de mostrar o que são, o que fazem, né? O que acreditam. Isso é muito bom. Não tem uma forma melhor de manter viva a tradição do candomblé como mostrar que a gente é do candomblé. O que é uma umbanda? Primeiro, a umbanda ela traz a paz, o amor, a fraternidade. Então ela é uma religião de resistência. A Umbanda basicamente é uma religião genuinamente brasileira, ela tem seus princípios, é uma religião nascida aqui no Brasil, né? Muitas pessoas falam que a Umbanda surgiu com o Zélio Fernandino de Moraes, com o Caboclo, os Sete Encruzilhados, no Centro Espírita. Enfim, ela tem um pouco mais de 100 anos, né? Foi desenvolvida aí através do médium Zélio Fernandino de Moraes, a cidade de, se eu não me engano, de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Onde houve a manifestação aí do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o qual definiu que a partir daquele momento nasceria uma nova religião, a qual se denominaria Umbanda. E aí começa o primeiro registro histórico de Umbanda, onde o Preto Velho pôde ter fala, onde o Caboclo pôde ter fala, onde o Herê pôde ter a sua fala. Para mim, ele apadrinhou a Umbanda numa terra que já tinha Umbanda para mim. Então a Umbanda surgiu na periferia. Surgiu aonde tinha que ajudar os pobres, ajudar quem tinha menos privilégio, né? Ela é uma religião que faz a louvação para a ancestralidade. Os guias estão aqui para nos conduzir, para nos transformar em pessoas melhores. Então a Umbanda ela é muito uma filosofia de vida. A gente sempre gosta de dizer que a Umbanda é muito mais além que 4 paredes. Foi algo muito importante e muito significativo, né, que através dele, os meus ancestrais conseguiram cultuar, né, a espiritualidade deles, os orixás. Foi muito importante, antigamente, para poder mascarar essa questão do preconceito. Hoje já tem preconceito, imagine 60, 80, 100, 200 anos atrás, quando tinha escravidão, tinha que esconder um pouco o seu culto, né? Então se fazia uso dos santos católicos, das imagens dos santos católicos, e associava esse santo a uma divindade africana. Respeito os terreiros que têm as imagens dos santos católicos, mas eu creio que não é necessário mais deixar o santo católico no altar. Por quê? É uma representação de força, de vitória, do que aconteceu no passado. Respeito muitos terreiros antigos, que tem a imagem de Santa Bárbara, que tem Jesus como Oxalá, porque é uma força de movimento. A nossa religião é de resistência. Eles lutaram muito para conseguir cultuar e continuar cultuando a ancestralidade, né? As nossas divindades.
A fé nos move. E a Umbanda, ela traz muito isso. A Umbanda fala a nossa língua. Então, Umbanda é isso. Umbanda é fé, Umbanda é união, Umbanda é irmandade. Isso é Umbanda. Então, a Umbanda faz parte da nossa vida. Umbanda também é direcionamento, Umbanda também é uma filosofia, Umbanda também tem comprometimentos éticos maravilhosos. E a Umbanda, ela traz o quê? Quem somos nós? Porque a Umbanda é brasileira. Umbanda é o Brasil, de todas as raças, de todas as uniões, de todos os povos. Dentro da nossa religiosidade, a gente precisa de uma comunicação com os deuses, né? E essa comunicação ela é feita através do oráculo, do Merindin Logum, que é o oráculo dos 16 búzios. Existem outros sistemas oraculares, né? Não cabe a mim, né? Não faz parte do meu culto, da minha religiosidade ou da minha tradição. Então a gente utiliza do oráculo do Merindin Logum para fazer esse contato com as divindades, né? Para que haja esse contato com as divindades, né? Até porque todo mundo sabe que santo, que orixá não fala, né? O único modo de comunicação, de adivinhação, ou de saber qualquer situação espiritual dentro da nossa religiosidade é através do oráculo dos 16 búzios. Existe o xirê, né? Que não é a gira, é xirê, onde é cantado para todos os orixás, né? Os 16. É cantado, é louvado os 16. Olubagé, a gente está falando de uma das festividades mais importantes de dentro da minha casa. Eu sou iniciado de Orixá Obaluaê, de Orixá Omolu. Olubagé é a festa que proclama esse orixá, né? É a festa completamente voltada, é a cerimônia voltada, é a cerimônia votiva voltada para o Orixá Obaluaê e todos os orixás da família Ungi, que é a família da palha, os orixás da palha, Omolu e a sua família, né? Uma família grande, os orixás da terra. É uma festa que celebra a terra e tudo que ela nos oferece, né? Mas, de um modo geral, o entendimento, quando se fala de Olubagé, seria o banquete do rei. A gente oferece a ele aquilo que ele nos oferece, né? Então, tudo aquilo que a terra nos dá, a gente oferece a ele nessa festividade. Durante essa cerimônia, né, além de outros ritos, né, dentro dessa cerimônia, existe a cerimônia que literalmente é o Olubagé, a parte da festa da cerimônia onde é o Olubagé. É uma parte da festa que aonde são dispostas comidas ao chão, né, de um modo litúrgico, e essas comidas são ofertadas aos presentes, né, aos assistentes, que a gente chama, aos convidados, acho que a palavra mais certa seria essa, para que essa pessoa coma, se alimente daquelas comidas que são bentas, né, são consagradas, e que elas tomem bênçãos daquelas comidas, né, no intuito de receber saúde, no intuito de fazer uma limpeza interior, de uma limpeza espiritual. Então todos devem comungar dessa cerimônia, dessa comida ofertada nessa cerimônia, né? Na Umbanda, o ápice do ritual é uma gira de Umbanda, né? A gira de Umbanda, geralmente, ela tem duas situações. A primeira é a parte da abertura, do descarrego em si, né? Que as entidades vão vir na Terra, né? Através dos seus médiuns incorporados e tal, para dar um descarrego nas pessoas. A segunda parte, geralmente, é a parte de atendimento, né? Na gira é usado que elementos como a fumaça, né? Ervas, dependendo do que a entidade usa para trabalhar, café, vinhos, porque tudo isso é ritualístico. A camarinha de Umbanda, a que eu fiz, gosto de deixar claro, porque existem outros tipos, né? Então eu fiz um amaci, aí na época todos os cruzamentos, então eu tinha o cruzamento de Preto Velho, cruzamento de Herê, na verdade não é Herê, né? Na verdade é Cosmo. Eu tenho cruzamento de Caboclo do Ogum, do Oxóssi, de Xangô, o cruzamento da água, que foi feito no mar. A confirmação de cada entidade minha veio, riscou ponto cantado, confirmado todas as minhas entidades dessa forma. Eu tenho o cruzamento também de Exu e Pombogira, né?
todos feitos, esses foram feitos no cemitério, que antes, naquela época, se fazia lá. Então, todo o cruzamento foi ver se eu estava apta com aquela linha a ser a médium coroada que hoje eu sou. Então, isso foi a camarinha de Umbanda na qual eu passei. Axé é uma palavra em Urubá, que significa a força de uma realização. Então, quando as pessoas nos desejam coisas boas, a gente utiliza no candomblé a palavra axé como uma forma de agradecimento, como uma forma de aceitação daquela bênção que está chegando pra gente. A palavra axé, para mim, é muito de confirmação, né? Que seja Odara. Né? Quando a gente joga o axé para o universo, a gente está confirmando, jogando na terra todo o nosso pedido. Para mim, a palavra axé é uma energia, é uma força de vida. É o que conduz nós. Essa energia que move o mundo, né? Essa energia de mudança, de transformação. Então, para mim, quando eu falo axé, a palavra axé, né? Ela significa energia, energias positivas, energia de mudança. O axé, para mim, eu sou uma pessoa que fala muito axé. Muito. Axé mora comigo, nas minhas palavras. Porque axé, quando eu falo axé para você, de verdade, eu estou desejando para você aquilo que eu quero que desejem para mim. O axé, ele vem carregado de amor, ele vem carregado de ternura, ele vem carregado de ajuda. Quando eu digo axé para a pessoa, eu quero dizer para ela também, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. Há quem diga que axé significa amém, ou que assim seja, ou enfim. Mas eu tenho uma concepção de que axé vai muito além disso. Axé é grandeza, axé é tudo aquilo que é bom, axé é tudo aquilo que é positivo na nossa vida. Então a palavra axé, quando você está desejando axé para alguém, ou se uma pessoa fala que você tem coisas boas e você responde assim, axé, você está falando muito mais que assim seja. Você está recebendo, você está se abrindo para que aquilo entre na sua vida. Então a palavra axé, ela tem uma imensidão muito vasta, muito grande dentro da nossa espiritualidade. É uma palavra de um valor muito grande. Na minha vida, já carreguei muitas marcas de intolerância. A primeira cicatriz veio aos 16 anos, quando decidi contar para minha mãe que gostava da Umbanda. A resposta dela foi me agredir, enquanto orava, pedindo a Deus que me consertasse. Aos 17, fugi de casa, porque sabia que se ela descobrisse que eu continuava indo ao terreiro, apanharia de novo. Foi dentro da religião que encontrei aquilo que nunca tive em casa: acolhimento, amor e uma verdadeira família. Aos 18 anos, entrei para uma casa de candomblé. E aos 32, me tornei mãe de santo, erguendo meu próprio barracão. Ali eu acreditava estar protegida. Mas depois de 5 anos de portas abertas, sofri o primeiro grande ataque. Invadiram meu terreiro, depredaram tudo, quebraram as imagens, picharam as paredes, e quando me viram, já que eu morava no mesmo terreno, vieram na minha direção, gritando que estavam me exorcizando. Me agrediram sem piedade. Até hoje, uma parte de mim dói toda vez que lembro daquele dia. Com 54 anos, enfrentei mais uma violência, dessa vez vinda de um pai de uma das minhas filhas de santo. Ele me atacou, tentou me bater e gritou que eu estava colocando demônios na filha dele. Agora, aos 60, ainda sinto a intolerância diariamente. Já não é física, mas está nos olhares atravessados, nos comentários sujos, na maldade disfarçada. Só os meus orixás me mantêm em pé, porque se não fossem eles, eu não estaria mais aqui. Eu nunca imaginei que sofreria intolerância. Nasci em uma família acolhedora, também de Umbanda, e sempre fui bem recebida em todos os lugares. Aos 22 anos, já tinha uma década de vivência na religião, e acreditava que nada poderia me atingir. De maneira ingênua, achei que estava protegida. Mas um dia, vestida de branco e com o meu pano de cabeça, fui impedida de entrar em um local público. O segurança disse que ali era lugar de gente boa e que não aceitavam quem lidava com coisa ruim. Tentei argumentar, mas fui empurrada, jogada ao chão e espancada. Pessoas assistiam à cena e ninguém me ajudou. Quando ele finalmente parou, voltei para o terreiro machucada e de lá me levaram à delegacia. Mesmo com as provas e imagens, fui tratada com desprezo. Ignoraram tudo. Voltei para casa sem justiça, apenas com a dor.
Mas essa nem foi a pior violência que vivi. Hoje sou mãe e minha filha, que tem 18 anos, decidiu raspar para orixá, quando tinha apenas 12 anos. Ela sempre foi apaixonada pela religião e eu sabia que enfrentaria preconceito, mas jamais imaginei que partiria das professoras. Um dia, chegou em casa chorando, com o braço dolorido. E ela me contou que a professora, ao ouvir ela falar sobre Umbanda para as colegas, a puxou com força, apertando seu braço até quase deixar roxo. Enquanto gritava, dizia que aquilo era coisa de demônio, errado e feio, coisa de preto, e que minha filha poderia machucar as amigas com aquela magia negra. Até hoje, minha filha segue firme na religião. E mesmo que todos os dias nós duas soframos com olhares de represália e comentários cruéis, não desistimos, porque são os nossos orixás que nos mantêm em pé. E é neles que encontramos a força para continuar. Por ignorância, muitos terreiros são atacados, mas o candomblé e a umbanda ainda seguem vivos, em cada canto, em cada toque e em cada oferenda. São religiões de paz, identidade, acolhimento e principalmente de amor. Axé.